Saudações, confrade e confreira, você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nesta impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para mais uma lição do nosso curso de grego. Estamos no Kephalaion Tetarton, que é a lição quarta, mas hoje eu vou começar uma forma diferente de, de fazer esse curso, porque eu reparei que as lições têm ficado extremamente longas e talvez para a audiência do canal essas aulas de 40 minutos, de 60 minutos não seja muito producente. Por esta razão, vou fazer uma forma diferente, tá certo? A gente vai ter as aulas partidas exatamente como ela está dividida no livro. Essa lição de hoje, esse capítulo 4, ele está dividido em três partes, em duas partes só, a parte alfa e a parte beta. Então, a gente vai estudar aqui esse vídeo, essa aula, portanto, vai ter duas partes, a parte alfa e a parte beta. E aí vocês deixem aqui no comentário qualquer coisa, se vocês preferem que as aulas fiquem longas mesmo, ou se preferem que elas sejam curtinhas e dê mais tempo de vocês digerirem o assunto. Então, esse capítulo se chama Zoa, os animais. Vocês já sabem o triplo C, né? Curta, comente e compartilhe, porque aí o algoritmo do YouTube vai entender que esse assunto é relevante para o canal. Bem, eu não vou marcar aqui, eu vou deixar marcado aqui a parte que a gente está estudando nesse daqui, né? Aqui embaixo. Aqui no cabeçalho vai seguir só o que é falar em um tetarton. E as páginas aqui estão do capítulo inteiro, da 41 a 50. A gente, nessa aula de hoje, vai da página 41 até a página 42 só. Depois a parte beta que vai até a... até que não é grande, até que dá para fazer. Não, mas eu vou partir mesmo assim. Vamos lá. Bom, aqui vai ter que começar já com uma aula. Eu disse, e vocês viram no slide anterior, que isso aqui é zoa. Agora, isso quando está escrito com letras minúsculas. Quando esse símbolozinho aqui embaixo chama-se iota subscrito. Iota subscrito. O que é um iota subscrito? É um iota que ele existe, mas não é pronunciado. E sempre que ele vier, faria como um ditongo, né? Só que sempre que ele vier após uma consoante, uma vogal longa, a gente reconhece as longas imediatamente, o ômega e o eta. Essas são longas, então sempre que houver um iota, depois dele ele vai estar subscrito. Mas, quando se escrevem com letras maiúsculas, está vendo aqui, o iota não pode ficar subscrito. Ainda que ele não seja pronunciado, ele está aqui. Então, aqui você está vendo zeta, ômega, iota, alfa. Mas não se deve ler, veja bem, não se deve ler zoia, mas sim zoa, zoa. E não se põe os acentos quando está escrito em caracteres maiúsculos. Então, como vai tratar do zoa, que são os animais, o singular é zoona. Mas vai aparecer no próximo slide aqui. Eu botei só para mostrar ilustrar isso aqui. Então, aqui estão alguns animais. Kyknos, que é o cisne. Probaton, ovelha. Onos, burro. Hippos, cavalo. Aqui, na verdade, o onus está mais para asno, jumento, do que para burro. Melissa, Kyon. Eu não sei se está... Aqui, Melissa eu não traduzi porque está na cara do que seja. Né? Então, Hippos, Melissa,
Kyen. Kyen é um cachorro. Kyen. Office, cobra. Cacrinos, caranguejo. Só estava me vindo o nome desse bicho em latim. Canker. Falaina. Carcharias. Lycos, lobo. Em português tem a expressão licantropo, que é lobo-homem, lobisomem. Elafos, veado. Leon, não precisa nem traduzir, né? Alopex, raposa. Alopex. E, por fim, arachne, aranha. Vamos lá. Rhokykinos zoonestin. Aqui vejam dois acentos. Não é agora. Rhokykinos zoonestin. Kai to probaton zoonestin. Rhokykinos kai to probaton duo zoaesin. Estin kai he melissa zoon. Nai ho un kiknos to probaton kai he melissa tria zoaesin. Ukoliga ala pola esti ta zoa. Ta men mikra ta de megala. He men melissa kai ho cacrinos micrazoaesin. He de falaina kai ho elefas megala. Kai tamen hemeraestin osper ho onos kai to probaton. Ta de agria, hosper, ho leon, ho elafos, kai ho lycos. Agria zoaesin, eisi kai ho tigris. Ho hippopótamos, ho carcharias kai ho crocodilos. Esti et ta men cala esti osper ho kyon kai de caca osper he alopex. Vamos aqui, né? Rhokykinos zoonestin. Então aqui nós temos dois acentos, o acento da palavra e o acento da enclítica, né? Do esti. Rhokykinos zoonestin. O cisne é um animal. Veja, ele não tem artigo, né? Não seria Rhokykinos zoonestin. Mas não tem, então é um animal. Kai to probaton zoonestin. Aqui, tranquilo, aqui só lembre que probaton é ovelha. Rhokykinos kai to probaton duo zoaestin. Eisin. Aqui está o plural. Zoon, zoa. Mas aqui está zoaesin por conta do enclítico eisin, que é o plural de est. Então, esses dois são dois animais. Esti kai he melissa zoon, melissa, abelha. Esti kai he melissa zoon, nai. Sim. Ho un kykinos to probaton kai he melissa tria zoaesin. Esse un aqui, ele serve para acrescentar alguma coisa, né? Acrescentar algo. Então, aqui veja. Nai, sim. Ho un, realmente, pode ser também. Realmente, kiknos to probaton. Ho kiknos,
porque ele tem que ser a segunda pessoa da frase, do período. Veja, aqui acaba, né? Nai, vírgula, ho un kiknos. Então, o cisne, to probaton, kai melissa, tria, zoai, sim. São 3 animais. O coliga alapola estitazoa. Não poucos, oligos, daí vem oligopólio. O coliga, não poucos, alapola estitazoa. Mas são muitos. Polar, lembre-se que aqui pode-se usar o neutro plural com o verbo no singular, né? Então, polar estitazoa. Mas os animais são muitos. Não são poucos, mas os animais não são poucos, mas muitos. Ou não são poucos, mas muitos são os animais. Ta men mikra, ta de megala. Então, aqui de novo o men e o de, né? Que ele faz o par correlato. Ta mikra, ta de megala. Uns pequenos, outros grandes. Aqui eu traduzi o men por uns e o de por outros, né? Ta de mikra, ta de megala. Ou, como eu traduzi nas outras aulas, enquanto uns são pequenos, outros são grandes. He men melissa, kai ho kacrinos, mikrazoa eisin. Re, de, aqui já vem o segundo ponto, né? Fala inakai, ro, elefas, megala. Então, ao passo que a abelha e o câncer, o caranguejo são animais pequenos, a falaina, a baleia, e o elefas, o elefante, o genitivo dele é elefas, elefantos. A falaina, a baleia, e o elefante, megaleisin, são grandes. Kaita men hemeraesti osper hoonos kaito probaton. Ta de agria osper ho leon ho elafos kai rolicos. Então vamos aqui, né? Hemera significa manso, e agria, agreste, né? Selvagem. Então, manso e selvagem. Então, kaitamen. Então, enquanto kaitamen hemeresti, osper hoonos kaito probatos. Aqui a gente vai traduzir por a animais, né? Porque o hemerá tá subentendido aqui o zoar. Kaitamen hemeraestin osper hoonos kaito probato. Há uns mansos osper, como o jumento, o asno e a ovelha. Ta de agria osper ho leon ho elafos kai rolicos. Enquanto há outros que são ferozes, selvagens, como osper, o leão, o veado e o lobo. Agria zoaesi kai ho tigris, ho hipopótamos, ho carcharias, kai ho crocódilos. Os animais são animais ferozes, cai também o tigre, o hipopótamo, o shark, o tubarão e o crocodilo. O latim parece que, em algum tempo da história, esse ei
começou a ser pronunciado I, porque todas as palavras em grego que passaram para o latim, como crocodilos, virou crocodilos, crocodilos. Isso aqui se monotongou. Mas aqui, eu avisei no outro momento da aula, a gente sempre vai pronunciá-lo como ei mesmo. Eti tamen kalaestin osper ho kyon. Ha de kaka osper ho alopses. Então, esse et significa ainda. Então, há ainda este. Às vezes a gente vai traduzir o este por ser, por estar, mas também pelo verbo haver, de existir, né? Há ainda os kalá, zoá, os animais bons, como o cachorro, kai, tadé, kaká, osper, ré, alopses, e os malvados, como a raposa. Obviamente aqui não é um juízo de valor, assim, de bom moralmente. É bom que é de doméstico e mal de selvagem, mais nesse sentido. A raposa é uma caçadora, ela vai matar. O cachorro, normalmente, a gente o alimenta. Eti tamen anaimaestin eti tamen anaimaestin osper he arachne he melissa kai o carquinos tade enaima osper ho hippos hoi ichties kai hai ornithes. Eti tamen pesaestin osper ho kyon kai ho leon, ta de apoda osper ho delphis kai ho ophis, ta de tena osper hai melisai hai ornithes, ta pesa eite tetrapodaestin osper ho hippos kai ho leon eipe dipoda osper ho kiknos eite polypoda osper he melissa ho carquinos kai he arachne. Então aqui você diz ainda, né? Há ainda os animais anaima, sem sangue, osper, como a aranha, a abelha e o caranguejo, carquinos, ta de enaima, e os com sangue, hosper, ho, hippos, hoi, ichties, kai ho, ornithes. E os com sangue, então, anaima, daqui vem de aima, ema, você tem hematoma, né? Isso aqui vira um monotongo também. Anaima, os sanguíneos, os com sangue, e os enaima, os sem sangue, como o cavalo, o peixe e as aves, ornithes. Daí vem ornitologia, o estudo das aves, e aí tem o ornitorrinco. Ornito é de pássaro e rinco é nariz, então nariz de pássaro, ele tem um bico de pato, né? Eti tamen pesaestin osper ho kyon kai ho leon. Há os que têm pés, como os animais com pés, como o cachorro e o leão, ta de apoda, e os ápodes, os sem pé, como o delfim, né? Meu nome dele, o golfinho, Cairo Office e a cobra. Ta de tena oster hai melisai
kai ho ornithes. Então aqui a gente tem, né? A os tená, tenos, tená, tenep, tenona, aqui é o neutro plural. Há os animais com asas, tená, como as abelhas Rai Melissae, Kai Rai Ornithes, como as abelhas e as aves. Tá, pesar, eite, aqui tem eite, aparece aqui eite. É como é a conjunção alternativa, né? Ou. Onde é que a gente parou? Tá, pesar, ou eipe tetrapodaestin. Os com pés, aí o que aqui fica? Eipe, eite, aqui, né? Então, há os com pés, seja tetrapoda, né? Sejam há os com pés, seja de quatro patas, né? Quadrúpede, tetrápoda, quadrúpedes, como o cavalo e o leão, seja dípoda, bípede, osper, roquíquenos, eipe, polípoda, como o cisne, eite, polípoda, com muitos pés, polípede, não sei como é que chama isso em português, como a mélissa, rocacrinos, kai, ré, arachne. A mélissa a gente sabe que tem 6, né? O carquinos tem 8 e a arachne tem 8 também. Então, o polípoda de vários pés. Thalassia chelone, Hersaia chelone. Eti tamen enhydra estin, tade Hersaia tamen enhydra eipe thalassia estin. Osper ho carcharias, ho octopus, re thalassia chelone, ho thalassios carquinos, kai re phalaina, eipe potamia, osper, ho hippopotamos, ho crocodilos, kai ho potamos carquinos, eipe limnaia, osper, ho kyknos, tade hersaia, eite tenaestin, osper hai melissai, eipe pesa, osper ho hypos, kai hersaia chelone, ho elephas, kai ho lykos, tade apoda, eipe enhydraestin, osper ho ichthys, eipe hersaia, osper ho ophis. Então aqui você tem aí Thalassia chelone. Chelone é tartaruga marinha, tartaruga terrestre, que é o mesmo nome. A gente de fato distingue, né? A marinha tartaruga, a terrestre é jabuti e a fluvial é cágado. Então a gente tem 3. O grego só vai acrescentar o adjetivo, pelo menos nesse curso. Epi tamen enhydraestin. Ainda há os aquáticos, tade hersaia
e os terrestres. Enidra é de água, hidros de água, então aos aquáticos e os terrestres. Tamen renudra eipe thalassiae, sim, a os aquáticos, seja tartaruga, sejam marítimos, como o carcharias, o tubarão, octopus, como o polvo, Salacia quelone, a tartaruga marinha, Salathios carquinos, como o caranguejo marítimo, Kai, Falaina e a baleia. Seja, eipe, potâmia, osper, hipopótamos, crocodilos, Kai, potâmios carquinos. Seja os fluviais, né, do rio, pótamos do rio, aqui um pótamos, thalassa, pótamos, limne. Sejam os fluviais, como o hipopótamo, o crocodilo e os caranguejos fluviais, eipe, limnaia, osper, roquígnos. Sejam os lacustres, como o cisne. Tade Hersaia eite tena est. Há de um lado os terrestres alados, Hosper, Hai, Melissai, né? Aqui vocês já sabem, Melissai é o plural de Melissa. Eipe, Pesar, Osper, Hipos. E os rompéis, né? Aqui falando dos Hersaia, os terrestres. Osper, Hipos, Kersaia, Kelone, Elefas, Kai, Lycos, o lobo. Tade, Ápoda, e os ápodes, os sem pés, Eipe, Enidra, aquáticos, os ápodes aquáticos, Osper, Irtis, como o peixe, Eipe, Hersaia, Osper, office, seja os terrestres, como a cobra. E aí, meus caros, deixem aqui nos comentários se vocês acham melhor que fique nesse formato. Veja, só nessa primeira parte já foram embora 30 minutos, então talvez seja o caso de a aula ficar realmente dividida. Meus caros, eu espero as respostas de vocês, deixem-nas aqui no comentário e a gente se vê na próxima aula. Até logo!